irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Esta nossa mensagem faz parte da nossa série de exposições em primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Você pode acompanhar esta mensagem, também as anteriores, no nosso canal no YouTube e também nos nossos aplicativos de podcast. Pode também divulgar para que mais pessoas possam acompanhar. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Até aqui, meus irmãos, a leitura. Vamos nos dirigir ao Senhor mais uma vez em oração. Nosso Senhor e Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença, Senhor, nós nos humilhamos por reconhecer a necessidade que temos, a nossa carência, a nossa dependência de ouvir a Tua voz. Ó Deus, e isso é tremendo, porque sem ela nós ficamos sem direção, sem alimento, sem edificação, sem base, sem raiz. Ó Deus, muito obrigado por Tua palavra. Te rogamos que ela promova em nossos corações vida, alegria, paz, mas também que ela nos constranja, nos confronte, fazendo com que, ao sairmos daqui, saiamos com um desejo profundo de Te amar mais, de amar mais os nossos irmãos, de glorificar o Teu nome em nossas vidas e de sermos um instrumento de bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Te pedimos isso, confiados no Teu amor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, conta-se que após certo grupo ouvir uma mensagem pregada por um pastor inglês que vivia na mesma época de Charles Spurgeon, ao saírem do culto, depois de terem ouvido a mensagem, alguns homens disseram: que grande pregador. Porém, no mesmo domingo, alguns irmãos que estavam reunidos na igreja em que Charles Spurgeon pregava, e no tabernáculo, lá em Londres, após saírem o sermão, após saírem do culto, depois de terem ouvido o sermão, alguns outros homens disseram: que grande Deus. Meus irmãos, há duas formas de nós entendermos a sabedoria, o poder e a forma como Deus age. Homens ou Deus. A sabedoria dos homens é fraca, é vã, e ainda que seja bem elaborada, ela não produz salvação. A sabedoria de Deus, às vezes chamada de loucura pelos homens, ou tida como loucura, é a palavra que tem poder para salvar e transformar todo aquele que nela crê. Portanto, a glória seja sempre dada a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ciente de que a igreja de Corinto estava se dividindo
por causa dos pregadores, dos homens, dedicou este primeiro capítulo, que nós terminamos de expor na semana passada, e parte do segundo capítulo, para ensinar aos irmãos que, na verdade, o poder de Deus é o alicerce da igreja e não a sabedoria humana. Os coríntios, assim como toda a nação grega e mesmo os romanos, eram fascinados pela sabedoria e pela filosofia. Só nós lembrarmos que os grandes oradores, filósofos, que até hoje muitos seguem e que contribuíram muito para a história da sociedade até hoje, vieram exatamente desta região. E Paulo não estava desprezando de forma alguma esta sabedoria, até porque toda sabedoria vem de Deus, é Deus quem concede aos homens sabedoria. Mas Paulo estava preocupado porque os irmãos de Corinto, da igreja de Corinto, pela influência que a cidade tinha e a alegria que a cidade tinha nesses filósofos, estavam trazendo para dentro da igreja esse tipo de disputa. Então Paulo ficou sabendo pelos da casa de Cloé que havia na igreja grupos divididos, dizendo: eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, porque gostavam do estilo da pregação ou do ensino, da eloquência ou da retórica. E Paulo disse que aquilo era um grande mal para a vida da igreja. E não apenas isso, Paulo aproveita este problema para fazer teologia, mostrando que, na verdade, o poder de Deus não se manifesta na sabedoria humana, e sim no evangelho da cruz. Paulo lembra que os judeus gostavam muito de sinais, eram fascinados por milagres, tanto que alguns deles pediram a Jesus: olha, no passado Moisés fez cair pão do céu, e tu o que fazes, né? Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em certa ocasião, Jesus chegou a repreendê-los duramente, quando eles pediram que eles fizessem mais um milagre. Jesus disse: nenhum milagre lhes será feito, senão o do profeta Jonas. E quanto ao profeta Jonas, os irmãos bem sabem, Jesus estava se referindo ao fato de que, assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, importava que ele passasse 3 dias sob o poder da morte para depois ressuscitar, mostrando então que Jonas era um antítipo de Cristo, né? um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então os judeus queriam muitos milagres e os gregos gostavam muito da sabedoria. Havia o Areópago em Atenas, onde eles se reuniam para celebrar a filosofia dos homens. Pois bem, meus irmãos, embora a nossa Bíblia tenha essas divisões pequenas, né, em negrito, são divisões feitas pela Sociedade Bíblica do Brasil, em alguns momentos elas contribuem, outros não contribuem tanto. E embora também importante lembrar, a Bíblia no original em que foi escrita, no grego, ela também não tem divisões de capítulos e de versículos. Então cabia, né, ao leitor que pegasse o original em grego, discernir quando o autor estava mudando de assunto. E se nós eliminarmos aqui essa ideia de capítulos e versículos, que podem nos confundir, e também as partes em negrito, que são os títulos e subtítulos, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está falando sobre o mesmo assunto ainda, embora seja a inauguração de um novo capítulo, né? Então, quando nós pensamos assim, capítulo 2, vamos começar um novo assunto, não. Paulo ainda está tratando do mesmo problema. E tem a ver com isso que eu acabei de falar agora há pouco. Pois bem, irmãos, sendo assim, nós vamos trabalhando aqui, meditando, expondo verso a verso. Depois vamos trazer algumas aplicações para a nossa vida. Quando Paulo então inicia esta sessão, continua, né, a sessão, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Veja como é interessante esta
palavra de Paulo. Todos nós sabemos que Paulo era um homem muito dotado. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um judeu fariseu, e era muito normal que famílias que tinham posse colocassem os seus filhos na mão de um tutor, um aio, que é uma espécie de pedagogo. Eram homens especialistas na lei, escribas, que podiam educar os filhos das pessoas que tinham mais condições. Naquele tempo não haviam as escolas formais como nós temos hoje, ou as que haviam eram para poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Só a elite tinha condições. Paulo foi um privilegiado, criado aos pés de um dos principais judeus. Além disso, ele morava na região de Tarso, então ele estava de alguma forma fora de Jerusalém, então ele tinha uma perspectiva de Jerusalém, mas tinha uma perspectiva também de fora, e por ser um homem de posses, ele tinha também a cidadania romana. Então nós estamos falando de um homem que era poliglota e que tinha condições totais de avaliar as filosofias deste mundo. Em alguns momentos, até no livro de Atos, nós vemos Paulo citando filósofos, inclusive em suas cartas, vez por outra, nós vemos também 2 ou 3 menções de frases que eram de filósofos, mostrando que ele era um homem super inteligente, preparado intelectualmente. Paulo era um homem de fato diferenciado. Até os seus próprios escritos foram admirados por um outro apóstolo, né? Quando nós vemos o apóstolo Pedro falando sobre ele, diz que algumas coisas que Paulo falava eram até difíceis, né, de serem entendidas, mostrando então que Paulo, para escrever suas cartas, para poder falar com as pessoas, Paulo precisou baixar o seu nível intelectual, de forma que a compreensão das suas palavras chegasse a todos. Isso é muito interessante. Então, no capítulo 18, quando nós vemos a formação da igreja de Corinto, nós vemos que Paulo, quando se dirigiu às pessoas da cidade de Corinto, as pessoas conseguiam entender, no sentido humano, né? Claro que coisas espirituais só se discernem espiritualmente, mas no sentido humano as pessoas conseguiam entender o que Paulo estava dizendo, mostrando então que Paulo não usou de nenhum artifício que fosse para ostentação, né? Como a gente diz aqui, né, no popular, Paulo não queria se amostrar, embora ele pudesse se amostrar, embora ele fosse um homem competente para isso. Se ele quisesse usar da sua retórica, se ele quisesse usar, e é claro que ele usou de estratégias também, naturalmente, né? Mas se Paulo quisesse usar de uma linguagem para aparecer, para se tornar então admirado dos gregos, em especial dos irmãos de Corinto, Paulo tinha condições de fazer. Mas quando Paulo foi até eles, Paulo não usou nenhum tipo de linguagem de ostentação ou de sabedoria, que entenda a sabedoria humana, né? Isso, irmãos, traz algo importante para nós. Uma vez eu estava na sala do seminário, e se não me falha a memória, era uma aula numa pós-graduação em teologia sistemática, e uma das cadeiras lá foi sobre filosofia, né? E tinha uma senhora sentada do meu lado, muito engraçada por sinal, e o que o professor falava, então ela balançava a cabeça e fazia algumas perguntas assim aleatórias, que não tinham muito sentido, e aí depois ela disse para mim assim: pastor, o bom de filosofia é que a gente não entende nada e finge que está entendendo, né? E eu comecei a rir com aquilo ali, porque de fato as muitas letras, né, podem fazer um homem chegar a delirar, né? Coisas que não têm sentido nenhum, e no final das contas você sai dali mais vazio do que entrou, e ainda com a cabeça toda embaralhada, né? De fato, irmãos, a sabedoria deste mundo,
ela é admirável e Deus concede sabedoria às pessoas como fruto da sua graça comum ou da sua bondade, como alguns teólogos preferem chamar. Deus vai concedendo sabedoria às pessoas para que elas possam compreender e poder também, como um dom vindo do Senhor, exercer o seu papel social. Então, não necessariamente cristãos são usados por Deus para o bem social com sua sabedoria. Esta semana eu estava vendo alguma coisa na internet e encontrei um relato de Raquel de Queiroz, né? Muito conhecida no Brasil, a poetisa e tudo mais. E ela dizendo assim, que não tinha fé, não cria em Deus, ela era ateia, mas que admirava as pessoas que criam, porque numa hora de necessidade, quem não tem fé sofre mais do que quem tem. Eu achei interessante essa percepção dela, porque o ateísmo faz exatamente isso. O ateísmo acha que nós cremos em Deus porque é uma opção menos dolorosa de enfrentar a vida. Nós não cremos nisso. Nós cremos em Deus porque Ele é real, porque Ele existe, porque Ele é vivo, porque Ele é Senhor de todas as coisas e porque um dia nós estaremos nos apresentando diante dEle como justo juiz. Nós não estamos aqui porque encontramos aqui meramente o alívio das nossas tensões como seres humanos. Nós estamos aqui porque o Evangelho é o poder de Deus, nos salvou, nos transformou. Nós estamos aqui porque Deus é real, enviou o seu Filho na plenitude dos tempos para ser o Redentor das nossas vidas, nos garantindo a vida eterna a todo aquele que nele crê. Não perecerá, mas viverá para sempre. E eu fico pensando, irmãos, como é interessante alguém ser tão sábio humanamente falando, mas tão tolo falando das coisas espirituais. É muito capaz isso. E é bem possível isso. Então Paulo diz, quando eu estive entre vocês, eu fiz questão de não usar daquilo que eu tenho para simplesmente ser aplaudido por vocês. Eu preguei para que vocês pudessem entender o Evangelho. E não fiz com linguagem de sabedoria e nem de ostentação. Aqui também, irmãos, isso me lembra o nosso reformador, Martinho Lutero. Era um homem muito preparado. Ele era um monge agostiniano, ele tinha formação em direito. Era um homem muito inteligente. E, de fato, quando você lê o seu material, os seus escritos, impressiona a sua habilidade na sua linguagem, na forma como ele escreve, na sua didática. Mas Lutero dizia assim, eu quero pregar para que a pessoa mais simples da minha comunidade consiga me entender. E ele citava isso, a lavadeira. Eram as pessoas que ficavam com o trabalho mais difícil socialmente falando, eram as lavadeiras, né? Então, Lutero dizia, eu quero pregar para que a lavadeira que se encontra no salão de culto possa entender o que eu estou pregando. Isso é maravilhoso, né? Se você quiser também, curiosidade, né? Se você quiser pesquisar depois na internet, você pode colocar escrito de Lutero ao seu barbeiro. Havia um senhor que era o barbeiro de Lutero, que lhe fez algumas perguntas, e Lutero escreveu quase que um catecismo para aquele homem, respondendo assim com muito zelo, com muita dedicação e com muita simplicidade a um homem que era um simples barbeiro. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que a pregação do Evangelho, ela precisa ser bem elaborada. Nós não estamos pregando aqui um sermão que o pastor pregue um sermão desleixado, que ele não prepare sua aula, nem mesmo os professores preparem sua aula. Ninguém está dizendo isso. Deve haver um preparo,
deve haver uma dedicação, deve haver um estudo, mas o alicerce da pregação não é a capacidade do pregador, mas é a capacidade do poder de Deus. Se alicerça no poder e no Espírito, ou no poder do Espírito, e não simplesmente naquilo que o homem pode fazer. Eu acho interessante essa percepção, irmãos, porque já ouvi até alguns pregadores nos meios pentecostais, né, dizendo que quando a plateia estiver muito calma assim, então você fala alguma coisa e o pessoal reage, né? E aí você... E uma vez eu vi um pregador pentecostal, não sei se foi o pastor Silas Malafaia, durante um sermão, né, a igreja meio calada, aí ele deu como a gente diz, uma rajada de línguas, né? E quando teve aquele movimento todo, ele parou todo mundo e disse assim: vocês entenderam o que eu falei? Pois eu falei uma língua que nem eu mesmo sei, e eu falei de propósito, só para mostrar para vocês como vocês são meninos e que qualquer um pode manipular vocês aqui dentro. Achei muito interessante isso, porque era uma crítica que ele estava fazendo ao próprio movimento que tem esta prática. Certa vez aqui na igreja, alguém veio nos visitar, né? Estava querendo se mudar de igreja, e aí depois de ouvir o culto, ele disse assim, pastor, me chamou lá embaixo, disse assim, pastor, será que não dá para dar aqueles glórias altas? Eu disse, olha, meu irmão, tem uma igreja tal ali, uma igreja tal ali, igreja tal ali. Aí ele entendeu bem o recado, né? E procurou um local onde ele pudesse dar uns gritos mais altos. Nós não estamos dizendo que nós não damos glória a Deus, nem aleluia, não é isso. Nós podemos ficar muito à vontade aqui, os irmãos sabem bem disso. E um amém é sempre bem-vindo quando se tem uma palavra de doxologia, de glorificação a Deus. Mas é que nós não atribuímos aos gritos ou qualquer manifestação estética o poder de Deus. Na verdade, se o grupo, a plateia, a igreja, toda ficar em silêncio, mas o sermão transformar os corações, aí é onde atua o poder de Deus. É no coração. É muito fácil dar glória a Deus, levantar as mãos. É muito fácil fazer qualquer estereotipia que pareça ser espiritual e por dentro ser carnal. Na verdade, o poder de Deus se manifesta nos nossos corações. Então Paulo nem usou de linguagem de sabedoria, e depois nós vamos ver lá na frente que Paulo vai tocar exatamente nisso que eu toquei aqui, porque os irmãos de Corinto se achavam muito espirituais por causa dos seus dons, quando na verdade eles eram carnais e meninos na fé. Então vamos lá, no verso 2 Paulo diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo diz assim: eu também poderia conversar com vocês, expor muitos outros assuntos, mas quando eu fui até vocês, eu fui pregar a Cristo e este crucificado. E aqui, meus irmãos, quero fazer um link entre o sermão e a minha aula na Escola Bíblica Dominical. Nós estávamos conversando exatamente sobre isso, quando eu até disse para os irmãos lá na minha sala, eu vou parar por aqui, porque o resto vocês vão saber na hora do sermão. Às vezes coincidem, né? Nós estávamos falando exatamente sobre perseverança da fé, e aquela questão que muitos creem em Jesus, até convivem em nosso meio, mas depois se afastam e vivem uma vida totalmente oposta àquilo que anteriormente viviam. E nós estávamos conversando sobre a possibilidade de alguém desfrutar de tudo isso aqui e ainda assim, embora até mesmo utilizando os meios de graça, não seja alguém que de fato foi convertido. Ou se foi convertido, certamente Deus o trará de volta em tempo oportuno. Aí nós estávamos pensando sobre o nosso papel como igreja, porque como igreja nós podemos promover muitas coisas. Eu estava comentando com os irmãos que em talvez 15, 20 anos atrás, muito influenciados pelo estilo da igreja de Saddleback, né, lá Rick Warren e tal, aquela ideia de igrejas com propósitos, que tem muita coisa boa, mas às vezes também pode caminhar para um lado bem humanista. Naquela região a igreja foi fazer uma pesquisa
perguntando de porta em porta o que a comunidade gostaria que a igreja oferecesse, ou que a igreja fosse. E aquilo foi um erro muito facilmente identificado por nós reformados, porque na verdade nós não precisamos perguntar ao mundo, às pessoas, o que a igreja deve ser. Nós precisamos perguntar a Deus, e Ele se revela através das Escrituras. E aí nós pensamos, eu estava comentando na sala, que como igreja nós podemos promover muitas coisas que atraiam as pessoas. E não há nenhum problema em a igreja ter boa música, em a igreja ser um ambiente que tenha boas amizades, que a igreja promova lazer, que a igreja promova saúde, e todas essas coisas que nós como igreja temos feito na comunidade, desde que nós não esqueçamos o nosso foco principal, que é apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é outra coisa senão o Evangelho. E às vezes a igreja pode se ocupar muito com a ação social, que faz parte da sua missão, mas não é a principal. A igreja pode se preocupar com entretenimento, que é muito legal, que é muito importante, porque envolve as pessoas que estão tão carentes, né, de amizades e tudo mais. Então tudo isso pode ser promovido, desde que nós não esqueçamos do foco principal, a nossa missão, e o que é capaz de transformar a vida das pessoas. Não é o entretenimento, não é a cesta básica, não é a ação social, não são essas coisas, é o Evangelho de Cristo Jesus. E a igreja não pode perder isto. A igreja pode promover até mesmo ensino secular, desde que esteja alicerçada sobre o Evangelho. O Evangelho é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos ter essa ciência, irmãos, para que nós não nos enganemos, achando que estamos cumprindo a nossa missão quando não estamos. Se a pregação do Evangelho não for o foco, se nós não dissermos para as pessoas que Deus é o Criador de todas as coisas, e que Deus foi ofendido pelos nossos pecados, de tal forma que os nossos pecados criaram uma barreira entre nós e Deus, e que nós estávamos condenados ao inferno, mas que Deus, por sua graça, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho Jesus, para que por meio da sua morte nos justificasse diante de Deus, perdoando todos os nossos pecados, e que todo aquele que crê nesta mensagem será salvo, se de fato se arrepender com sinceridade de coração e viver uma vida de regeneração. Se nós não anunciarmos isso, ainda que nós sejamos simpáticos, ainda que nós sejamos socialmente caridosos, nós estamos sendo negligentes com a nossa missão. E aqui eu quero também me referir não apenas à igreja como instituição, mas eu queria lembrar a cada um de nós individualmente. O nosso papel, irmãos, nesta sociedade carente de Deus, a começar das nossas famílias, dentro da nossa casa, o nosso papel não é só sermos legais com as pessoas. Não é só sermos agradáveis com as pessoas, não é só sermos simpáticos às pessoas, e não é só fazermos o bem às pessoas. Embora tudo isso seja muito importante, o nosso papel como igreja e como cristãos é pregar o Evangelho. Se só o Evangelho, irmãos, pode salvar as pessoas, ainda que você ofereça tudo a elas, menos o Evangelho, você está sendo um servo infiel. Você está sendo infiel para com Deus e negligente para com a vida que está próxima a você. Já pensou sobre isso? Mas é o meu colega de trabalho, eu não queria falar que ele é pecador. Mas é meu colega de trabalho, eu não queria dizer que Deus está irado com ele. Mas é uma pessoa muito querida, é meu parente, eu não queria ser desagradável. Você já imaginou se isso pudesse acontecer? No dia final, você sendo chamado para a presença de Deus, e o seu familiar, seu parente, sendo chamado para o inferno eterno,
e ele tendo a oportunidade de falar 30 segundos com você, que viveu ao lado dele a vida toda e nunca pregou o evangelho, o que é que você acha que ele diria para você? Certamente ele diria: por que você não pregou o evangelho que poderia ter salvado a minha alma eternamente? O que você diria para essa pessoa? Ah, mas é porque eu não queria ser desagradável a você. Ah, porque eu não queria deixar de ser bonzinho. Ah, porque eu não queria que você pensasse alguma coisa ruim sobre mim. Irmãos, às vezes nós estamos preocupados com a nossa reputação. Às vezes nós estamos preocupados em não criar um clima. Às vezes nós estamos preocupados em não sermos desagradáveis às pessoas e nós deixamos de aproveitar talvez a única oportunidade na vida que elas tenham de ouvir a mensagem do evangelho. Nós somos os detentores da mensagem do evangelho. O tesouro está em nossas mãos. Nós não podemos ser negligentes. Senão o sangue dessas pessoas recairão sobre nós, como diz lá no livro do profeta Ezequiel. Nós seremos cobrados pela nossa geração. Se você tiver a oportunidade de falar só 1 minuto para alguém, você precisa falar do evangelho. Somente o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Saia daqui com essa missão no seu coração. Paulo disse: quando eu estive entre vocês, eu não falei outra coisa a não ser a Cristo Jesus e este crucificado. E mais, Paulo diz no verso 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Bem, irmãos, vamos entender aqui o que Paulo está falando. Você lembra que Paulo usa essa questão de fraqueza no capítulo anterior, né? Observe como ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Havia uma ostentação entre os filósofos, que Paulo, embora soubesse muito de filosofia, abriu mão para dizer: eu preferi pregar para vocês em fraqueza, né? Em temor e grande temor. Veja que interessante, né, irmãos? Como a pregação deve ser feita sem o uso de qualquer tipo de metodologia humana que venha descaracterizar esse evangelho. É o evangelho na sua pureza. E enquanto eu falo sobre isso, eu me lembro também que na aula eu estava lembrando aos irmãos, às vezes em algumas igrejas, o evangelho puro, simples evangelho, tem sido trocado por um evangelho assim meio espalhafatoso, né? Então a igreja meio com fundo preto, aquele gelo seco, né? E aquela mensagem meio que envolve a pessoa psicologicamente, né? Depois de 2 horas de música, né? Worship, né? 3 notas, repetindo os mesmos mantras, né? Aí a pessoa já está assim emocionalmente meio... E aí vem aquela mensagem que tal, né? Aqueles pregadores assim que gostam de usar a emoção, né? Sentam no banquinho, tal, é aquela calça apertadinha, né? E aquela mensagem assim meio... Não vou citar não, para não ser deselegante, né? Mas aquela mensagem assim meio bem formulada, né? Aquela música de fundo, faz aí, Gênia, a música de fundo aí. Aquele worship assim, um lá menor, né? Aquele negócio bem... Aquele string hoje não é string, é pad, né? É pad, Vitor? Pad, né? O que significa? Eu não sei o que é. Também não, mas é um pad. Aí bota aquele som, faz aí, Jane, aquele som meio... né? Ó. Sentiu já o clima? Aumenta mais aí, Jane, aumenta mais aí. Lá menor. E aí o pregador vai tocando na sua emoção, né? Aquele negócio. Tá bom, chega. Você sentiu o clima? Você acha que isso não envolve as pessoas, não? Envolve muito. E aí é muito fácil fazer você chorar, fazer você se emocionar. Se de repente eu tocar em alguma coisa assim do seu pai, né?
Quase todo mundo tem uma história meio triste com o pai, né? Quase todo mundo tem. Cada vez o pai que lhe abandonou, né? Quando você foi desprezado, sabe essa história, né? Que todo mundo odeia o Cris, não, né? Mas todo mundo se sente meio Cris, né? Aquela história de lhe abandonou e tal, e aquela mensagem de quando você for abençoado, você vai estar no palco e os outros na plateia e vão aplaudir você e tal. E tudo isso vai deixando as pessoas envolvidas. E aí no final pergunta assim: quem aqui quer aceitar Jesus? Aí todo mundo já está emocionado. Até o cara que é crente há 30 anos levanta a mão e diz: eu. E aí, olha, hoje foram 30 vidas para Jesus. É por isso que às vezes as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Foram simplesmente movidas pela emoção, pelo emocionalismo. Não é difícil fazer isso não, irmãos. Não é difícil. E se a pessoa for um artista, é que faz mesmo. Paulo diz então, no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistem... Essa parte aí não pode fazer corte não, viu? Com essa parte aí com fundo musical. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então o que Paulo está dizendo, irmãos, é que embora ele pudesse usar de um tipo de linguagem para convencer as pessoas, e ele tinha essa capacidade de fazer isso, ele preferiu ficar fraco. O que é ficar fraco? É abrir mão de toda a sua capacidade humana e deixar só o evangelho. Que coisa interessante, né, irmãos? Vejam, mais uma vez, não é que Paulo fosse anti-intelectual e nem que Paulo fosse contrário a algum tipo de estratégia, porque nós vamos usar vez ou outra, faz parte, ou todas as vezes, de uma sistematização, de uma organização da mensagem. A Bíblia está repleta disso, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. No mínimo a gente encontra isso nos textos bíblicos. É normal, faz parte. Isso não é deixar de usufruir do poder de Deus. O que Paulo diz é que ele não ia usar de nenhum artifício que pudesse mascarar. E os irmãos de Corinto estavam se dividindo por causa disso. Preocupados com quem pregava melhor, quem usava as melhores técnicas, quem era melhor nisso ou naquilo. Paulo diz: irmãos, antes ele falou, né? Olhem para vocês não foram alcançados de qualquer outra forma. Lembrem inclusive de quem vocês eram. Não tem entre vocês muitos sábios, muitos nobres. Lembram semana passada? Mas Paulo diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são. Da mesma forma é a pregação do evangelho. Deus não está preocupado com a capacidade do pregador. O vaso é vaso. É muito interessante essa ideia de vaso, né? Inclusive quando Paulo fala sobre isso, porque o vaso em si ele não tem valor algum. Os vasos antigamente eram feitos de barro, né? Eles podiam carregar dentro um tesouro precioso, mas eles eram frágeis. Exatamente essa ideia que Paulo quer passar aqui. Eu, quando fui até vocês, eu abri mão de qualquer força minha, de qualquer sabedoria minha, para que o poder de Deus fosse manifesto. E aí o valor não está no homem, no pregador. O valor está na mensagem, na cruz de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero encerrar pensando com os irmãos algumas coisas. A primeira delas é que qualquer capacidade humana, embora ela seja dada por Deus, ela não é mais importante do que a pregação do evangelho. A igreja não deve jamais entrar nessa onda
de adorar, de idolatrar, a ter um nível até de preferência por pregadores A ou B, ou por doutores A ou B, ao ponto de que ela perca de vista a mensagem central do Evangelho. Outra coisa é a nossa missão como igreja. Paulo chama a atenção e nos faz cada vez mais nós voltarmos ao centro. Sabe quando você usa o GPS do carro, né? Quando você bota lá no Google Maps, né? E aí você coloca o local onde você está saindo e o destino. Aí ele pergunta embaixo, recentralizar. Aí você dá um toquezinho, aí fica tudo direitinho, né? Fizemos isso, foi para Severino, um dia desse, né? Aí recentralizou, aí a gente conseguiu achar o caminho. Hoje é uma noite de nós recentralizarmos a nossa vida e a nossa pregação e a nossa missão como igreja, não apenas coletivamente, mas também cada um de nós, a começar de mim, individualmente, para nós entendermos que o tempo que nós temos aqui na terra, entre as pessoas que nós amamos e que estão próximas a nós, ela pode ter muita coisa boa: solidariedade, bondade, caridade, amizade, tudo isso é importantíssimo. Mas nós não podemos deixar a principal, que é a pregação do Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho para os seus filhos. Você precisa pregar o Evangelho para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Todos nós precisamos fazer isso, para que a nossa vida seja um instrumento de Deus para o alcance daqueles que estão perdidos. Para que no dia final nós possamos nos apresentar a Deus como servos bons e fiéis. A conversão deles não depende de nós, mas a pregação do Evangelho é nossa missão e é intransferível. E Deus vai cobrar de cada um de nós. E aí, Deus vai cobrar de nós as boas obras, mas ainda mais Ele vai cobrar de nós a pregação do Evangelho. É a melhor de todas as boas obras, que de fato testifica que nós temos uma fé verdadeira. É como quem acha um presente maravilhoso. Sabe quando você acha... não precisa nem ser um presente, né? A salvação é um presente. Mas até quando você acha uma promoção de alguma coisa, você não sai dizendo a todo mundo, né, que você gosta. Promoção de fralda, promoção de leite, promoção de sapato. Aí você passa promoção e você avisa todo mundo, porque aquilo ali é uma bênção e pode ajudar muitas outras pessoas. Não tem presente maior que nós recebemos do que a salvação em Jesus Cristo. Esse é o presente, é o tesouro inestimável que nós recebemos e podemos dividir, e não vai nos faltar. E às vezes nós deixamos de anunciar o Evangelho, às vezes dentro das nossas próprias casas. Não percam a esperança. Mas eu já falei para os meus filhos. Fale de novo. Fale de novo. Porque quantas vezes antes de Deus alcançar a sua vida, você já tinha ouvido falar no Evangelho? Talvez você já tivesse ouvido falar diversas vezes. Mas foi no tempo oportuno de Deus, por meio da pregação, que você foi alcançado. Então o tempo pode ser hoje, pode ser amanhã. Pregue hoje, pregue amanhã. E sendo a vontade de Deus, as vidas serão alcançadas. Nós como igreja também precisamos estar sempre recentralizando as nossas vidas e os nossos trabalhos. O oásis da cidade, Igreja Presbiteriana de Fragoso, a igreja do Senhor precisa recentralizar. Há muita coisa boa que a igreja pode fazer. Os irmãos devem ter visto aí, quando infelizmente aquele prédio desabou lá no Janga, a igreja presbiteriana sendo ali um local de reunião, né? E uma outra igreja, eu acho que pentecostal, não sei se era Libertos por Cristo, alguma coisa assim. 2 igrejas se movimentando para ajudar. Isso é maravilhoso. É um farol que acende, dizendo assim: aqui tem luz. Mas não é ainda a luz. A luz vem
Pela pregação da palavra de Deus. Então a gente dá o alimento, a gente dá o cobertor, como nós fazemos aqui. A gente tenta promover saúde, a gente tenta melhorar a educação das crianças, mas nós não podemos abrir mão e nem confundir o que nós fazemos com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a pregação do Evangelho. E nós não podemos abrir mão dela. Sabe por quê, irmãos? A ação social, ela é papel do Estado. Ela é papel do Estado. A igreja faz pela ausência do Estado. Ninguém vai entregar sopão no bairro mais rico de São Paulo. Você não vai lá em Alphaville, vai? Lá na Alphaville, lá nos Jardins de São Paulo, botar um panelão de sopa e dizer, venham pegar sopa. Você vai? Não. Não. Porque ali o Estado se faz presente. Através daqueles impostos caros que são pagos e tudo mais. Então nós fazemos porque o Estado se ausenta. Entendemos também que é uma forma de nós demonstrarmos misericórdia e sermos parceiros do Estado, do governo. Isso é importantíssimo. E demonstramos assim misericórdia, graça. Mas a nossa missão primordial é pregar o Evangelho. Isso redireciona o nosso ensino, isso redireciona as nossas ações. O Evangelho é a prioridade, nós não podemos esquecer. Paulo diz, quando estive entre vocês, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por fim, irmãos, eu encerro dizendo, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que às vezes quer enfeitar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não precisa de muitos enfeites. Ela é muito simples e ela sendo pregada no poder de Deus, ela vai promover o objetivo pelo qual ela foi estabelecida. A Escritura diz que a palavra do Senhor não vai voltar vazia, ela vai cumprir o fim para o qual foi destinado por Deus. A nossa missão é pregar o puro Evangelho. A missão de Deus, segundo a sua vontade, é cumprir o seu propósito, seja para a salvação, seja para a condenação. Que cabe a nós, nós não podemos negligenciar de forma alguma. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos debaixo de sua fronte. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos dás de podermos meditar na tua palavra, lê-la. Muito obrigado, Senhor. Queremos agora te pedir que nós saiamos daqui, Senhor, com esta decisão no coração de sermos pregadores do teu Evangelho, nas nossas casas, nos ambientes em que nós frequentamos. E se só nos restar uma oportunidade de fazer algo, que seja a pregação do teu Evangelho, que nós possamos anunciar para as pessoas que em Cristo Jesus o Senhor estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e que nos deu também o ministério da reconciliação, e que tudo isso vem do Senhor, e que nós somos em Cristo Jesus novas criaturas. Obrigado, Senhor, porque esse Evangelho alcançou nossas vidas, nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz. E agora, Senhor, na luz nós queremos trazer outras pessoas. Nós não queremos usar de qualquer artifício humano que não seja real, verdadeira e pura pregação da palavra de Deus. Dá-nos a graça de sermos teus instrumentos aonde nós formos para a tua glória, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém.
Amém.